Oi, pessoal! Você está no canal Terminal, eu sou a Cris Oliveira, essa é a Tulipa. A gente está aqui para convidar vocês para assistirem o vídeo da doutora Jamile, onde ela vai falar sobre amor, uma história linda que ela compartilhou conosco. Será que o amor pode curar uma dor? Fique ligado! E lembre, curta o canal, se inscreva nele também, compartilhe esse vídeo nas suas redes que vai ajudar bastante. E para vocês que estão estranhando a gente aqui, é que a Dani ela passou mal depois do último vídeo. Ó, a Lipa já tá querendo fugir. Depois do último vídeo, a Dani passou mal e não conseguiu gravar essas chamadas para vocês. Mas a gente veio aqui, ó, um time aqui para tentar substituir. Roda a vinheta! Doutora Jamile, em 2015, eu vi aqui que vocês fizeram um trabalho incrível com um paciente de 20 anos que já tinha metástase e dores de difícil controle. O que você pode contar para a gente sobre essa experiência? E, ao final, eu gostaria que você respondesse a seguinte pergunta: o amor e a arte ajudam a amenizar a dor? Legal, vamos lá. Vou contar um pouquinho do que foi essa história, né? Então, quando eu estava na especialização em dor, a gente roda no Instituto fazendo visitas em pacientes internados. São visitas diárias, onde você acompanha o paciente que está internado e controlando a dor. Então, a equipe de especialista em dor, né, acompanhando esse paciente. Nós tínhamos esse paciente, Marcelo, de 20 anos. Era um paciente com muita história de vida, né? Onde quando você acompanha o paciente diariamente, tenta controlar a dor do paciente, geralmente a gente precisa conversar, entender o que é essa dor, onde está doendo, né? Além só do que onde está doendo é uma pergunta muito mais profunda, né? E nesse paciente ele começou a contar, né? A gente conversava com a mãe, que talvez, não sei quem estava sofrendo mais ali, era uma mãe super jovem também, né? Teve ele muito cedo, ela devia ter seus 35 anos, 36 anos. Tinha um outro filho, um outro filho, né, que estava em casa. Tinha uma namorada aí recente, que ele teve um diagnóstico, mas ele foi uma evolução muito rápida, né? E ele tinha uma namorada aí que não conseguia visitar, onde ele fazia uma chamada só de vez em quando. Na época não tinha chamada de vídeo ainda, mas ele telefonava e tal. Então ele conseguia, quando ele estava com a dor controlada, a gente colocou uma bomba de morfina nele, né? E ele tinha alguns objetivos, assim, ele falava assim, se eu fizer tal coisa, eu vou melhorar. E a gente começou a tentar trabalhar o que ele esperava e qual era a expectativa, o que ele associava, né? E dentro disso, a gente tentou criar algumas estratégias para manejo de dor, que a gente fala que é uma distração. A gente tentou entender o que ele fazia antes. Ele estava ali internado há praticamente um mês, onde ele estava vivendo uma vida completamente da que ele vivia antes. Então, foi quando a gente perguntou sobre a namorada, sobre coisas que ele gostava de fazer. E a mãe veio falar que ele gostava de desenhar mangá, que ele era fissurado em mangás, e ele assistia, e ele ficava desenhando, e ele simplesmente era autodidata. Ele tinha aprendido sozinho, e a gente ficou muito curiosa. E quando falou nesse tema, ele falou com muita empolgação. Sabe quando muda a face, muda a postura, a pessoa já fica, sorri, que a gente não conseguia ver. E a gente falou, não, vamos trabalhar isso aí. Além de ter todo o manejo de dor, né, da gente ter feito a mudança de medicação, ter colocado a bomba de morfina, a gente começou a trabalhar. Ele não era muito aderente ao acompanhamento com o psicólogo, a gente tentou algumas outras terapias, ele também não foi, porque a gente precisa entender o que o paciente, onde o paciente se abre, né? E a gente foi falar isso, e pediu para ele trazer a pasta de desenhos dele, e pediu para a mãe trazer papel e todas as canetas, o aparato que ele fazia, porque ele ia voltar a desenhar lá. E assim o fez, né? A mãe trouxe, e o Marcelo, ele mudou, parece que foi uma virada de chave. E aí a gente resolveu, junto com a imprensa lá do ICESP, né, do Instituto do Câncer, do Estado de São Paulo, que é do SUS, a gente conseguiu fazer uma mini exposição
lá. Então, a gente tem lá muitas áreas de exposição, às vezes o paciente tem coral de pacientes que fizeram a cirurgia da laringectomia, nós temos algumas reabilitações, tem musicoterapia, né, também, então a gente tem algumas opções de tratamento em conjunto, e no Marcelo a gente fez a exposição de arte. E aí ele desenhou alguns desenhos que foram feitos durante a internação dele, assim como expôs alguns desenhos antigos, né? E foi tirada a foto com a mãe. O Marcelo veio a falecer muito, ele já estava realmente no fim da sua vida, um paciente terminal, né, um paciente paliativo, onde ele veio após essa exposição. A gente fala que o paciente, às vezes, o paciente precisa passar por alguma coisa, entender, aceitar, como se fosse aquela despedida, né? E foi um momento muito lindo, teve muito choro, né? Até hoje eu me emociono, né, de lembrar um pouco. E foi isso, foi feliz para a mãe de viver de ver o filho falando de alguma coisa tão feliz, de ter a exposição de desenhos do Marcelo em todo o instituto, e de ver o seu filho se despedir, né, da vida, né? Trazendo um pouquinho de felicidade para ele, ou simplesmente relembrando para ele que ele podia e que ele ainda podia viver momentos felizes naquela fase de vida, né? Sim, até eu me emocionei aqui, história muito linda. E é muito importante para pacientes oncológicos saberem que são importantes em alguma fase da doença, porque essas visitas constantes ao hospital, as internações prolongadas, realmente vão minando a gente, né? E quando há um sopro de vida, assim, né? Seja através da arte ou através do amor, é incrível. Acho que é lembrar um pouco do que é você, né? O paciente oncológico, ele se esquece do que ele é, do que ele era. Na verdade, ele acha que era o que ele era, né? Mas é o que ele é, né? A sua essência está ali. Você simplesmente está passando por aquela situação, você modifica o que você fazia, mas você é você. Tudo aquilo que você tem dentro de si, e é o que eu admiro do seu trabalho, né? Ele está vivendo, ele está vivo, né? Você precisa lembrar, né? É que às vezes a rotina faz com que a gente esqueça, né? Com certeza. Porque a rotina muda tanto. Exato. Que às vezes apaga um pouco do que a gente é. Mas eu tenho um grande amigo que sempre me fala isso. Ele fala assim, Dani, a gente nunca deixa de ser quem a gente é. Então, eu acho que eu vou um pouquinho por esse caminho. Então, a resposta à pergunta, o amor e a arte ajudam a amenizar a dor? Com certeza, com certeza. Diria que eles são essenciais. O amor, ele abrange muito mais coisa. Pode ser o amor ao outro, o amor a si mesmo, o amor a algum projeto, alguma idealização. E a arte também ela pode se abranger muito. A arte, a gente fala que no começo da vida, a criança, né, que está aprendendo a socializar, aprendendo tudo, a arte é uma das primeiras coisas. Então, fala que a criança primeiro sorri, depois ela bate palminha, ela dança, ela canta, muito antes de todas as outras coisas que a gente fez. Então, a arte, ela está viva na nossa vida, ela nos fala, se comunica com a gente de uma forma muito peculiar, que às vezes é muito difícil falar em palavras ou em ações. E a arte, ela consegue ter essa sensibilidade de fazer isso, né? Então, às vezes, a gente consegue tocar no outro, tocar através do amor e da arte, né? Muito mais facilmente, às vezes, do que através das palavras, ou de ações, ou de intervenções, né? Sim. Queria agradecer vocês, profissionais incríveis, que dão essa possibilidade, né, para a gente ter as nossas subjetividades, né? Deixar a gente, quer dizer, permitir que a gente seja quem nós somos e quem nós fomos antes do câncer. Isso é muito louvável. Muito obrigada. É muito incrível ter profissionais assim que eu como sempre vocês. falo. Eu aprendo e falo de verdade isso. Assim, eu aprendo com cada pessoa que eu converso. É um papel. Eu lembro que às vezes as pessoas falam, não é pesado?
pesado assim como todo trabalho. Mas essa mudança de visão, essa sensibilidade que você pode mostrar de aprender com o outro um pouquinho no paciente oncológico ou no paciente que sofre de dor crônica, né, no paciente que tem alguma doença crônica, essa sensibilidade ela pode ser aguçada muito, onde você pode aprender com o outro. Não significa que eu seja muito diferente dos outros, né? Mas a gente aprende sim, aprende muito a cada situação, a cada história, e para isso é preciso ouvir, né? Para isso é preciso você estar aberto para ouvir. Eu acho que eu não contei muito essa história, assim, para poucas pessoas, mas vou me abrir aqui, já que a gente estamos num momento íntimo, né? Mas eu tive um ex-namorado, né, que teve câncer, um câncer de colo retal aos 26 anos, eu estava na faculdade ainda, e é muito interessante porque eu não sei se eu não soube lidar, eu sempre tive muita sensibilidade, sempre tive muito contato. Nós, na verdade, estávamos terminados já, né? Mas era recente, era um namoro que tinha término recente, onde ele teve o diagnóstico, então acabou que eu trouxe, não tinha plano de saúde também, então foi tratar no hospital, né, no hospital escola, consegui com meus professores, então teve esse vínculo muito forte. E eu lembro que foi uma situação, um baque emocional, talvez num momento que eu ainda não tinha maturidade, né, para isso, e estando sozinha, longe de casa, né, distante, porque eu morava em outra cidade, assim, né, em outro estado, né, e foi um momento onde eu me vi muito sensível a essa causa, né, sensível na minha ação, na minha atitude, onde o que era você não viver o outro, né? Assim, não só o outro, onde você ter essa sua autonomia também, onde você não se afundar vou dizer afundar, né? Mas assim, você viver a causa do outro tão intensamente, onde você lidar com a morte de uma forma mais próxima, né? E com um paciente oncológico. Foi uma causa que viveu comigo por muitos anos, assim, onde talvez achava eu que era mal resolvida, né? Mas simplesmente é o processo de aprendizado, né? Hoje eu trabalho, não sei se é por isso, não sei se a minha causa tem a ver também com isso, mas eu digo que é um aprendizado, né? A Jamile daquela época aprendeu muito. Acho que eu consegui ser uma pessoa muito especial, né? Para quem viveu. Mas eu teria também feito muitas coisas diferentes. Então, essa situação de você viver isso, onde você está disposto a essa causa, ter a sensibilidade, lidar com alguém nessa situação, não é para todo mundo. E a empatia, né, que a gente falou tanto, ela é aprendida se você está com alguém, é muito mais facilmente aprendida quando você vive, né? Então, ou simplesmente busca, né, aprender, né? Mas é isso. Sim. Era essa situação que eu vivi e que me fez aprender e me fez ter um ar um pouco mais aberto a tais causas, né? Sim. Eu costumo falar aqui no canal que ninguém sai o mesmo depois de ter um contato com câncer. Seja ele direto, ou seja, com o paciente, ou seja ele indireto. Porque o câncer, ele muda a vida das pessoas, né? Ele tem essa magia. E aí depende da lente que você olha, né? Depende do seu olhar para ele. E você conseguiu transformar tudo isso nessa coisa maravilhosa que você é, nesse trabalho incrível que você faz. Então, só gratidão por aqui. Muito obrigada. E um beijo grande para você. Obrigada pelo convite, fiquei realmente feliz. Muito obrigada a vocês que chegaram até aqui e que estão acompanhando o canal. Lembre que, curte esse vídeo, compartilhe nas suas redes, se inscreva. E a Dani agora que no próximo vídeo vai ser a Dani que vai fazer todas as chamadas. Ela já deve estar de volta assim que ela melhorar. E muito obrigada a todo mundo, principalmente a doutora Jamile, que topou dar essa entrevista para a Dani, que ela é maravilhosa, se vocês puderem conferir, né? Obrigada, até a próxima!